O dia hoje é 22 de março e eu passo aqui para dar uma comentada sobre a quantas andamos nesta quadra que é medida por opinião pública, ou seria a opinião publicada, ou seria realmente aquilo que a vida é mesmo. É muito difícil fazer certas avaliações sem antes ter uma opinião política sobre as coisas. E tem sido muito mais difícil dar estas opiniões com sinceridade, em que pese o caminho, a direção do vento. Vejam o governo Lula. Vamos pegar como exemplo o tema agora que foi aprovado na Câmara dos Deputados e mandado para a sanção do Lula, das tais de saidinhas. Todas as informações técnicas, científicas, todas, indicam que se trata de mais um absurdo no diálogo que o poder público, que a institucionalidade faz com o seu povo, com os bovinos. A extrema-direita vem, banca uma pauta estúpida, inocula a bomba relógio dentro dos presídios, mas a opinião pública, ou a opinião publicada, se mostra totalmente favorável a isso, assim como tem se mostrado favorável aos procedimentos do governo Tarcísio relativamente à entrega do controle da polícia em São Paulo para a extremíssima direita e pela matança que vem sendo feita por lá. Como avaliar, então, o posicionamento de Lula e do governo Lula diante destas questões? Hoje, o que se diz é que Lula deve sancionar a tal de lei das saidinhas. Sim. E o motivo? O motivo é simples. O motivo não está na correção da legislação que foi aprovada. Não. O motivo está na quantidade de votos que Lula deve buscar. E isso é dito com todas as letras. Lula deve sancionar para não entregar uma pauta a mais para a extrema-direita. É assim que se diz. E, infelizmente, gente, é assim que tem sido. O governo Lula, nas últimas avaliações, e diga-se de passagem, o governo Lula é um bom governo, basta ver os números, é um bom governo. Mas sucumbe na opinião pública, eu prefiro chamar na opinião publicada, ou melhor ainda, na avalanche das redes sociais estúpidas, iníquas, tem sucumbido. A popularidade do Lula tem caído. E aí se acha 30.000 argumentos para justificar. Mas, do meu ponto de vista, o problema maior não está no número, no terço flutuante da sociedade brasileira que decide eleições. Porque as últimas pesquisas, todas identificam essa oscilação negativa do governo Lula. Todas. Datafolha, etc. Quest. O problema é que o governo está perdendo a cara. Os temas propostos pela extrema-direita estão avançando do ponto de vista institucional e da construção do Estado, em que pese o governo ter tido sucessos em algumas áreas relevantíssimas. Mas isso é uma escolha do governo. O governo escolheu uma pauta econômica e tem tido bastante sucesso nisso. Resolveu agradar agora o agronegócio. E assim foi desde o Plano Safra, agora com os churrasquinhos que estão começando a ser feitos na Granja do Torto. Mas as questões fundamentais que colocam um campo progressista na sociedade estão sendo rigorosamente abandonadas pelo governo por uma questão simples, por uma escolha política.
O governo simplesmente, provavelmente, não vai dizer: olha, essa lei das saidinhas tem consequências gigantescas no mundo da segurança pública, do ponto de vista de que não resolverá, ao contrário, é a provisão de mão de obra para as facções criminosas. As facções criminosas adoram isso que está acontecendo. Elas controlam essas massas carcerárias e todos sabem, os estudos todos levantam, mostram isso. Agora, como é que se resolve isso do ponto de vista da sociedade? Este é o tema que ninguém conversa. As chamadas guerras de narrativas. Ora, existem narrativas que são narrativas, existem narrativas que não são narrativas. Fatos são fatos. Conhecimento é conhecimento. Crença é crença. Quando o governo federal não se insurge, por exemplo, contra o que está acontecendo em São Paulo, uma política de segurança pública de extrema-direita que está detonando aquela que era a melhor polícia no Brasil. Quando o governo federal silencia sobre isso, temos problema. Por que temos problema? Porque há um grupo político que, em tese, controla o governo federal, que representa a maioria do povo brasileiro. E o que está acontecendo em São Paulo é mais ou menos tentar fazer com que a mesma coisa que aquele idiota lá do El Salvador está fazendo, que botou o mundo dos direitos humanos na lata do lixo para poder mostrar para os outros que assim se resolve segurança pública. Como é que ele faz lá? Mata, prende, arrebenta, não dá direito para ninguém. Não estou defendendo bandido, estou defendendo o Estado de Direito. E o governo federal silencia sobre isso. E isso acontece aonde? Aqui no Brasil, em São Paulo. Quem assume isso? Tarcísio de Freitas. Aquele que provavelmente vai suceder o Bolsonaro na representação da extrema-direita. Agora, o mundo se insurge contra Netanyahu. Quem vai visitar Netanyahu? Tarcísio de Freitas. Nada disso é feito por acaso. Nada disso acontece porque, acordei e tive uma ideia. Não. Isso tem começo, meio e fim. Portanto, se o governo Lula resolver seguir nesse caminho ultra pragmático que está seguindo, e fazendo, digo de novo, um bom governo, a sociedade vai ter problema, muito problema. Por quê? Porque as pautas da extrema-direita seguem andando e andando firme. É um tema complexo. Agora, não é possível que o Estado brasileiro se mova a partir da disputa de narrativas, jogando embaixo do tapete aquilo que é importante para a sociedade. Existem pautas relevantes deste governo, muito relevantes, e dentre elas deve estar, sim, uma pauta de valores. Que valores são esses? Os valores da humanidade, da civilização. Esse caso do projeto de lei da saidinha é um exemplo que simbolicamente deve ser trazido à mesa para ver como é que o governo vai se posicionar. Cara, nesse caso, que é um processo de explosão potencial das cadeias e fornecimento generoso de mão de obra para as facções criminosas, isso tem que vir para a mesa. E o governo não pode adotar uma posição que seria a posição de simplesmente sancionar para não ter contra si prejuízos eleitorais. Isso é um problemão. Mas aí a gente volta e diz assim, gente, mas quando até o PSOL votou a favor disso na Câmara dos Deputados, lógico, fazendo as contas da eleição municipal em São Paulo por conta do Boulos, é porque o problema é muito sério. É muito sério. E temos possibilidades de retorno? Penso que não. Vamos seguir falando sobre isso. Um abraço.